Então, como nos recomendou Paulo de Tarso, diante desse momento que nossa humanidade terrena está vivendo, de muita perturbação, de muitas guerras, momentos políticos, de eleições, onde todos os ânimos se acirram, né? Onde todos querem colocar os seus desejos em primeiro lugar, pensando no eu, normalmente, muito pouco no nós, no todo, né? Então, como Paulo de Tarso nos recomendou, sempre para pedirmos em nossas orações, nossas súplicas e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. Pedindo assim, então, ao Pai, ao amigo Jesus, o amparo, a proteção a toda a nossa humanidade terrena e permita que a espiritualidade maior, o governador do nosso planeta, Jesus, e os governadores de cada país estejam trabalhando em prol desses nossos irmãos que vêm sofrendo com essas guerras intermináveis, tudo pelo orgulho da nossa humanidade, que ainda pensa mais em si do que no próximo, e também pelo nosso país, que tenhamos sempre o amparo de Ismael, para que tenhamos nesse momento em que viemos passando, também de acirramento de nossos ânimos, devido a essas eleições, e aceitemos todo o amparo dessa espiritualidade, para que nos dirija sempre para o bem. Pedimos também pelo nosso grupo de estudo, ao nosso coordenador espiritual, Miramês, e a sua equipe, que conosco esteja nessa noite, também protetor de cada um de nós, nos ampare, nos intua, e também esteja a espiritualidade, os protetores com aqueles nossos irmãos que não puderam participar do encontro, por qualquer motivo, e que tenhamos todos uma noite de muita paz, de muita harmonia, de muito discernimento, para podermos estudar, aprender e avaliar todo o ensinamento contido na nossa obra, na Boa Nova, trazida pelo nosso Mestre Jesus, que possamos colocá-la, após esse estudo, colocá-la então em prática, junto de todos aqueles que conosco convivem, demonstrando assim nosso entendimento através dos nossos atos e nossas atitudes, e, consequentemente, da nossa transformação moral. Estão abertos os nossos trabalhos. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jones. Boa noite, Carlos. Maria de Fátima, pode fazer a leitura do nosso Evangelho. Ok, boa noite. Nós estamos no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltar para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, ide-vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar,
ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor. Deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai-vos vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Eu consegui um texto explicativo, né? Eu vou dar uma lida. Ele parece longo, mas é bem... Bem-aventurados os misericordiosos, é o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, depois virás fazer a tua oferta. Lembremos-nos de que Jesus nada deixou escrito. Seus ensinos deveriam se fixar nas mentes e nos corações dos homens. Foi um ensino informal, ao sabor das circunstâncias, dos usos e dos costumes dos judeus, a fim de serem mais facilmente fixados na memória, mesmo sem o entendimento maior das lições. O Espiritismo nos ensina que, se estamos na Terra para espiritualizar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós, Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, absoluta em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas quer que todos nos tornemos inteligentes e bons. E Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer por ser o mais agradável a Deus é o sacrifício de eliminar o orgulho através do esforço do perdão, da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Os tempos passaram, usos e costumes se transformaram, mas os ensinos do Mestre Jesus continuam sempre atuais, desafiando nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Não adianta considerarmos-nos cristãos, aceitar seus princípios, se não houver o esforço para vivenciar esses ensinos no dia a dia, se não houver uma melhoria de sentimentos, pensamentos e ações, se não houver a transformação para uma melhor pessoa. Uma das maiores dificuldades está no perdoar, visto
que o orgulho ainda predomina sobre diversas maneiras nos corações e nas mentes dos homens. Todavia, sempre que nos voltarmos para Deus no altar da nossa consciência, numa prece de louvor ou de agradecimento, ou para pedir em qualquer lugar, devemos, pelo menos nesse instante, estar com o coração puro, sem ressentimentos, sem sentimentos negativos, com a confiança, a simplicidade e a humildade de uma criança. Deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhe se assemelham. Está em Mateus 5º, parágrafo 8. E assim fazendo com que a vontade de ter um dia uma consciência tranquila e paz no coração, vamos como podemos manter essa atitude de não nos sentirmos ofendidos, magoados com alguém, não somente quando em oração, mas o frequente possível, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus e o mais benéfico para nós, homens da terra e espíritos em desenvolvimento. E eu gosto sempre de citar uma frase que foi dita aqui no nosso grupo. A leitura do Evangelho é sempre uma orientação para a nossa evolução moral, através da sua prática diária. Que possamos aproveitar ao máximo o tempo que passamos neste estudo para nos melhorarmos a cada dia. Que assim seja. Muito bom, Fátima. Excelente o texto. Muito elucidativo. E o próprio Pai Nosso, né? No próprio Pai Nosso já o Cristo nos ensinou como nos apresentar diante do Pai, né? A nossa oferenda, quando ele diz, perdoa nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós vamos ser perdoados à medida em que nós perdoamos também. E nós, é interessante, né? Eu vejo assim, nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Nós somos perfectíveis ainda, nós temos essa imagem ainda no nosso interior. Nós não conseguimos externar essa criação, somos criaturas de Deus, mas não conseguimos externar ainda essa nossa perfeição com a qual Deus aguarda que cheguemos, né? Porque nós já temos ela em estado de germe em nosso íntimo, né? E nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus cheio de equívocos, né? Cheio de mágoas, de ódios, de vinganças. Então a gente vendo a história da humanidade, né? Em nome de Deus, quantas atrocidades foram feitas, né? Em nome de Jesus. A gente vê, assim, quantos de nós... Eu venho da Igreja Católica, né? Eu sou descendente italiano, então a gente tinha aquele costume de todo domingo ir à Igreja Católica. Eu confesso que eu tinha vergonha do tal de me confessar, né? Dizer para uma... Eu sempre achei estranho contar para uma pessoa o que eu achava que eu fiz de errado, né? E aí, mesmo nessa época, sem conhecer o pensamento de um dos pais da Reforma Luterana, né? Que foi John Wycliffe, ele dizia: por que Deus tem que ter um representante na Terra se ele está em toda parte? Então, por que eu tinha que me confessar ao Padre se eu podia me confessar direto a Deus, vamos dizer assim, não é? Então, nós não podemos nos apresentar a Deus enquanto tivermos isso em nosso coração, nosso rancor, nossa mágoa, odiar os nossos irmãos. E a gente vê que nesse momento, como eu citei ali no início da nossa prece, né, Paulo nos orienta, como a humanidade, nesse momento final da transição, quando eles falam nos finais dos tempos, né, em que as religiões e muitas filosofias e seitas, enfim, entendem como o fim do mundo. E não é o fim do mundo. Deus não criaria o mundo para ele acabar e nos deixar sem um lar, né? Que pai
iria destruir o lar de seu filho. Então, a partir do momento que nós entendemos as Escrituras, entendemos a mensagem do Cristo, nós vamos ver que a destruição é do homem velho. E que nós consigamos regenerar a nós mesmos, né, e criar um novo mundo. Somos nós os criadores de um novo mundo. A nossa casa, quando ela não está arrumada, quem é que arruma a nossa casa? Somos nós mesmos. E o planeta é a nossa casa. Então, está na hora de nós começarmos a ter consciência de fazermos essa higienização em nosso lar. E essa higienização, ela vai acontecer, querendo nós ou não, porque nós sabemos que esses espíritos que ora estão aí ainda resistindo no mal, eles vão ser recambiados para outros mundos, né? Então, o planeta Terra, quando entrar totalmente em regeneração, ficarão aqueles quais? Aqueles que têm realmente intenções, interesse no bem, onde o mal já não vai mais se sobrepor ao bem, e sim o bem sobre o mal. Haverá o mal, mas a humanidade já pensará mais no bem do que no mal. Então, essa é a nossa reforma, para nós podermos apresentar diante de Deus, né? Ainda, vamos aproveitar, a gente estava conversando até antes de iniciar o nosso encontro, e nesse período, isso foi dito pelo Haroldo Dutra Dias, que nesse período agora que a humanidade está passando, Deus, na sua infinita bondade, está nos dando uma moratória, é só pedir que Ele vai nos dar. É só pedir, Pai, eu preciso de mais alguns aninhos que eu vou me melhorar. Ele vai nos dar esses aninhos a mais que nós precisamos. Até eu contei a história que está lá no livro Missionários da Luz, quando aquele pai de família estava tendo um AVC, e a mãe dele intercedeu por ele, por ser um espírito, a mãe já desencarnada, por ser um espírito que tinha merecimento, e vendo que o filho ia desencarnar aquela noite, ela pediu um período mais para que aquele filho permanecesse ainda encarnado, porque ela tinha esperança que ele fosse se melhorar. Ela pediu um período e ele recebeu o dobro daquilo que ela tinha pedido. Então, por merecimento de uma mãe, pelo amor de uma mãe por um filho, né? Então, nós todos temos aqueles que nos amam, que estão nos aguardando do lado de lá, que estão vibrando por nós e nos auxiliando junto conosco, o nosso anjo guardião e aqueles familiares nossos que já retornaram, e quantos que não estiveram juntos de nós nessa encarnação, mas nos amamos, continuam do lado de lá. E a nossa família material, ela é bem menor que a nossa família espiritual. Então nós temos tempo ainda para nessa encarnação nos recuperarmos, nos reequilibrarmos e não chegarmos de mãos vazias, né, com a nossa oferenda, aquela que o Pai espera de nós. E qual é a oferenda que Ele espera de nós? A nossa transformação moral para o bem, não é? Que consigamos nos melhorar através do que? Da caridade. O que é a caridade? É o amor posto em ação. Eu só amo quando coloco ele em ação, esse amor em ação, não é? Porque o amor, ele não é inerte, ele não é algo parado. O amor é dinâmico, ele está em movimento. E como ele se movimenta? Através da caridade. Então, nós temos que preparar nossa bagagem de retorno, mas muitos de nós se enganam e acumulam bens, como se esses bens fossem nos acompanhar na eternidade. O que vai nos acompanhar na eternidade é aquilo que nós produzimos de bem, de bom. Isso sim servirá como nosso testemunho quando retornarmos. Mais alguém gostaria de algum comentário? Gorete? Kátia? Marilene, você apontou o dedo. Eu tenho que apontar o dedo na escola, né? É, coisa mais querida, né? A Pro perde tudo e não perde a pose. Tô brincando, queridos. Nossa, foi maravilhosa a leitura da nossa irmã.
o teu comentário, o comentário dela foi muito bom. E daí a gente vai longe, porque tanto a gente tem estudado, mas e praticado, nós estamos conseguindo. Você usou como exemplo o Pai Nosso. A gente sabe que enquanto não perdoarmos, não teríamos nem merecimento de pedir perdão através do Pai Nosso. Porque se a gente não perdoa, como é que vai pedir perdão para Deus, não é? E daí a gente vê Jesus ensinando nós a perdoar 70 vezes 7 vezes, não é? Ou então, quando ele nos ensina sobre o argueiro e a trave no olho, não é? E mais ainda, quando ele ensina a respeito de atirar a primeira pedra. Tudo isso nos serve de lição, e que é sobre o perdão. E aí eu estava lendo a respeito das características de alguém que não perdoa. E aí, então, a gente aprende que esta pessoa é sempre ansiosa, sombria, ela é cheia de ressentimentos, de mágoa, e ela vê no próximo inimigo e nunca um irmão. A gente sabe que esta pessoa não é feliz. E, apesar de todo o conhecimento que a gente procura ter da doutrina, desta parte teórica, a gente vê que na prática, muitas vezes não é muito fácil. Jesus nos ensinou também que perdoássemos não só dos lábios, né, da boca para fora, mas tem que ser do coração. E nós vivemos uma experiência com uma pessoa amiga que nos serve de lição. Ela nos falava a respeito de que havia ouvido muitas barbaridades do genro. E ela estava muito sofrida com tudo que tinha ouvido. Mas daí se aproximou de um período de reunir a família. Digamos que tenha sido para um Natal. E ela, conhecendo ele, sabendo que ele era uma pessoa muito impulsiva, muito orgulhosa, então ela tomou a iniciativa de convidá-lo para estar junto, claro, com a filha, com os netos, junto à família. E ela fez um extremo esforço para fazer isso. Depois ela chorava muito depois que fez isso. E nós perguntamos para ela por que ela estava chorando, se aquilo tinha sido um ato grandioso, não é? E daí ela dizia que estava doendo, que tinha doído. Daí a gente pensa, claro que não é fácil para nenhum de nós. Com certeza, talvez naquele momento ainda não tivesse perdoado de coração, não é? Tinha sido só dos lábios, da boca para fora. Mas, enfim, queridos, tudo isso nos serve de lição, mas principalmente que a gente possa ir colocando em prática, sempre se autoanalisando. Não é fácil, não, queridos. Às vezes a gente ainda está muito magoado. E Jesus, então, nos orienta, a doutrina também, que claro, não vai querer abraçar alguém que magoou a gente imediatamente. A gente não tem condições emocionais e é natural. Mas aí, então, hoje, conhecendo a doutrina, a gente já tem coragem, então, para fazer uma prece, para chorar se está triste, mas em seguida fazer uma prece por esta pessoa. Eu gosto de contar história, vou contar bem rápido, uma história verdadeira. Há muitos anos atrás, uma tia minha havia dito muita bobagem para uma pessoa da família, no sentido de que ela tinha uma filha muito linda, como poderia ter aquela filha linda, e falou assim muita coisa. E claro que magoou a mãe, não é? E elas ficaram
20 anos sem conversar. E eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu não tenho necessidade de mentir. O Daniel conhece um pouco da cidade. Eles moravam, a avó, mãe dessas duas filhas, então, morava na Santa Maria, ali no bairro, na Vila Santa Maria, e era uma casa antiga de madeira. E pasmem, irmãos, naquela época se velava as pessoas na casa. Hoje não mais, mas antes sim. No momento do velório, as duas estavam do lado do corpo da mãe. E acreditem, cedeu não sei se chama barrote, caibro, não sei, do assoalho da casa, que era uma casa alta, cedeu. Imagine o pânico que causou, não é? O caixão se mexeu e elas se bateram. E se abraçaram e se perdoaram. Que coisa incrível, né? A gente pensa, esta mãe deve ter acalentado tantos anos que elas se dessem. E naquele momento elas foram obrigadas a se baterem e se abraçarem e se perdoarem. Daí eu penso, nossa, 20 anos se passaram. E no passado também, quando a gente se magoava, a gente procurava até não passar pelo mesmo lado da rua, né? De uma pessoa que a gente não gostava. Hoje a gente já não atravessa mais a rua. Hoje a gente fica triste, mas a gente procura, então, fazer a prece. Desculpe, Daniel, querido, se eu abusei da bondade, mas eu espero que tenha ajudado. Não, Marilene, não é um abuso. Excelente a tua contribuição. Isso engrandece o nosso debate aqui, essas experiências, principalmente, quando são trazidas, né? Que a gente vê que, às vezes, nós esperamos para fazer esse acerto lá no final, né? Então, essas irmãs esperaram o dia do sepultamento da mãe, né? E ocorreu algo que ainda fez com que elas se abraçassem. Então, teve que acontecer algo, vamos dizer assim, superior à vontade delas, né? Para fazer com que elas se reconciliassem. Então, e o que isso tudo nos leva a isso? O nosso orgulho, né? Enquanto nós tivermos esse orgulho, e o orgulho, o que ele traz para nós? Muito sofrimento. Porque se tivéssemos humildade em admitir nossos erros, nossas falhas, nossos equívocos, seria bem mais fácil, né? A convivência, principalmente em família. A família é a primeira célula da sociedade, da grande sociedade que nós vamos viver depois, quando formos progredindo e quando nos entendermos como todos irmãos, né? Quando um planeta inteiro se sentir irmãos, né? Então, como será diferente a nossa convivência, né? Quando nos aceitarmos, nos perdoarmos e deixarmos o orgulho de lado. A nossa convivência, em todos os sentidos, vai ser melhor. Na família, no trânsito, na escola, no mercado, enfim, em todos os lugares onde nós estivermos, a nossa convivência, onde moramos, o bairro, os vizinhos, tudo vai ser diferente. Porque todos se entenderão e um dia se amarão como irmãos que somos todos, né? Mas nós estamos a caminho. E o interessante é que, às vezes, alguns irmãos nossos, por se encontrarem já, tendo um pouco de conhecimento da doutrina espírita, já pensam que isso é um salvo-conduto, né? E não, é o contrário. Isso nos dá muito mais responsabilidade. O que o mestre nos disse? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós estamos tendo esclarecimento através da doutrina espírita. Isso que a gente está fazendo aqui, que é o estudo do Evangelho, esse debate, isso está nos trazendo um esclarecimento maior em que nós não vemos na maioria das religiões. O que nos dizem as religiões? É um mistério de Deus e pronto. E aí tu tem que aceitar aquilo, né? Então, ainda é a fé cega. Você não crê porque entende aquilo que está crendo.
Você crê porque é obrigado a crer, te disseram que era para crer. Uma vez eu contei a história como eu fui ferroviário, eu contei a história do ferroviário, que o maquinista estava se aposentando e estava ensinando o outro maquinista. E ele saiu com um martelo de ferro e batia em todas as rodas do vagão. E aí o jovem que estava aprendendo a ser maquinista perguntou: por que você bate com o martelo nas rodas? E ele disse: eu não sei, nunca me disseram. Mas é para bater, eu sei que é para bater, e você vai bater também. Então, isso é a fé cega. Por que ele batia com aquele martelo de ferro na roda do vagão? Para ver se não estava quebrada, trincada, né? Que ela daria um barulho diferente. Então, essa é a fé cega. Você está batendo com o martelo numa roda de ferro sem saber por quê. Então, nós temos que saber os porquês. E a doutrina espírita está nos dando esse esclarecimento. E quando ela nos esclarece, a nossa responsabilidade é maior. É aquela história, quando você infringe a lei sem conhecer, a tua pena é uma. Quando você é conhecedor da lei, é diferente, né? Então, temos atenuantes e agravantes em todos os nossos atos perante a lei divina, não é? Carlos, o que teria para nos dizer, Carlos? Boa noite, pessoal. Muito bom revê-los aí. Fazia um tempinho já que não estava conseguindo participar. É muito legal. Olha, eu acho que o principal já foi dito, né? Acho que as questões principais foram ditas. Essa proposta do sacrifício, né? Não mais o sacrifício material, não mais o sacrifício, a oferenda física, mas sim o nosso sacrifício daqueles males que nós temos, o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né? Como é difícil fazer isso, né? Quando a gente consegue fazer isso, naturalmente, esse sacrifício, ele faz com que a gente procure dar um destaque para o próximo, né? A gente deixa de ser aquela estrela, aquele sol que a gente acha que é, né? E passa a ser um planetinha, como de fato nós somos, né? Cada um de nós, né? Que busca girar em torno de um sol maior, né? Então é um exercício muito difícil, porque a gente ainda está amparado, como vocês bem disseram, acho que tu também ressaltou, na questão da gente identificar Deus parecido conosco. Aquela pessoa já mais velha, sábia, né? Com aquele olhar e tal, ao invés da gente buscar se identificar com o próximo, né? Então, quando a gente descobre que Deus está em cada um de nós, né? Aí a coisa começa a fazer sentido, né? Mas não é fácil, não é fácil. Eu acho que se atrapalha muito ainda nessa busca, nessas conclusões, nessa divagação, nos nossos preconceitos, no fato da gente achar que ainda a matéria é prevalente, né? Então, não é fácil, é um exercício bem, bem importante, né? Mas que a gente está em busca, né, Daniel? Estamos no caminho, estamos na caminhada, né? É verdade, né, Carlos? Nós, pelo menos, assim, nós já estamos tendo consciência, né? E como o próprio mestre nos disse, né? Muitas das religiões têm cegos conduzindo cegos, né? Porque a gente vê algumas religiões como existe aquela barganha, aquela troca com Deus, né? Ah, eu dou isso para Deus e vou receber aquilo de volta, né? Como se Deus fosse um negociante, né? Se eu conseguir trocar meu carro, eu vou acender 10 velas lá para santo tal. Então, é como se Deus tivesse uma agência de carros, como se Deus tivesse uma imobiliária. Então, tudo a gente confunde muito, né? Trocando o ser pelo ter. Então, tudo a gente negocia com Deus. E isso é um atavismo que vem das nossas eras mais remotas, né? Em que se trocava.
se fazia o sacrifício para ter um benefício de volta, né? Para chover, para parar a tempestade, para isso, para aquilo, sempre se dava algo. E isso está entranhado, porque nós somos os mesmos aqueles lá do passado que trocávamos, que negociávamos com Deus, né? Eu vi uma época, alguns anos atrás, eu tinha um colega meu, ele tinha 2 filhos, um filho e uma filha. E a menina dele tinha uma doença, eu não lembro qual, assim, mas era muito raro, que nenhuma até então, naquela época, tinha passado dos 7 anos. E a filha dele já estava com 15. Então, foi a única, assim, foi um caso estudado no Brasil, porque nenhum tinha passado dos 7, 8 anos. Então, olha a graça que Deus deu a esse pai, que ele era para ter ficado com essa filha 7, 8 anos e já fazia 15. Ela desencarnou com 15 anos. E ele, quando que ela começou a ficar pior, assim, né, ela começou a ficar ruinzinha, ele fez, olha, querendo barganhar com Deus, fazer troca com Deus. Ele dizia assim, eu adoro cerveja. Se a minha filha sobreviver, porque ela tinha ido para o hospital e tal, já estava em fase final, assim, se a minha filha sobreviver, eu paro com a cerveja. Eu fiquei olhando aquilo, né, como a gente se engana, como nós fazemos ainda é um Deus antropomórfico, aquele com as características humanas, né, e nós vamos lá fazer uma troca com ele, eu dou tal e tu faz tal coisa para mim. E as coisas não são assim, não é? Nós temos que entender que nós temos que nos reformar de dentro para fora, nós. Então, a partir do momento que esse pai entendesse que ele estava tendo, vamos dizer assim, teve uma graça maior de ficar com essa filha que ele tanto amava, mais 8 anos, e ele tinha como uma perda, né? E não, ele teve um ganho, porque até então no Brasil nenhuma dessas crianças, era uma doença rara, poucas crianças tiveram, e nenhuma passou dos 7, 8 anos. E ela foi aos 15. Então, deveríamos, ao contrário, agradecer a Deus por ter recebido vamos dizer assim, essa moratória para esse ser querido nosso, nossa filha, e não tentarmos ainda barganhar com Deus com nossos costumes antigos, antiquados, né? Ainda de julgar Deus como a nós mesmos. E eu estava até lembrando quando a Marilene falou, né, que quando a gente carrega mágoa, rancor no nosso íntimo, isso transfigura na nossa fisionomia e é verdadeiro. A pessoa pode ter uma beleza física, pode ter, mas a partir do momento em que ela carrega esse tipo de sentimento, essa beleza física, ela some. Às vezes nós não dizemos que uma pessoa é feia, mas é tão simpática. Não, ela tem a beleza que vem de dentro, vem do coração, e isso transforma a pessoa, nos deixa belos, não é? E nós esquecemos disso, achamos que a beleza ela é exterior, não, ela é interior. Tudo aquilo que nós sentimos transfigura na nossa fisionomia. Então, tudo de bom que nós sentimos nos torna belo. Tudo de mau sentimento que nós temos, nos torna criaturas feias, né? Porque nós externamos aquilo que está impregnado no nosso coração. É como dizia o mestre, o prejudicial não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai da nossa boca está ali dentro do coração. Né? Mais alguém gostaria de cooperar conosco, com sua opinião, Kátia? Então, eu estava pensando aqui a respeito dessa questão do perdão. Durante algum tempo, eu pensei assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Né? E depois, lendo e aprendendo um pouquinho, eu hoje penso que quando a gente perdoa, não é quando a gente não lembra mais do ocorrido, né, do que a outra pessoa fez, enfim, mas quando você olha para a pessoa e não sente nenhum sentimento, não tem nenhum sentimento
inferior, né? Não sente raiva, não sente ódio, não sente desprezo. É como se fosse uma leveza, né? Quando se cria um sentimento de leveza naquela situação, eu penso que isso é o perdão, né? Você não esquece o fato, mas o seu sentimento não é pesado, ele é um sentimento de compaixão, né? Então, hoje eu penso assim, que lógico, não é fácil, né? Como já foi dito, não é uma coisa fácil, não se aprende rápido, e talvez em relação a algumas coisas a gente nunca vai aprender, mas eu penso que hoje é assim. Isso, você tem razão. Vocês lembram alguns encontros passados que a gente comentou, que o Raul Teixeira comenta, né? Como é que uma mãe vai esquecer aquele que tirou a vida de um filho? A Marilene citou até aquele caso, né, Marilene? Que o pai, a pessoa que tirou a vida da filha dele, estava cuidando do filhinho, né? Então, é bem isso. O esquecimento é difícil. Aquele que te fez um mal grande, muito grande, difícil esquecer, mas você conseguir trabalhar isso e transformar isso em compaixão, que nem você disse, entender o porquê que de repente passou por isso, e você conviver com isso, vamos dizer assim, de uma forma tranquila, amistosa, porque tem coisas que é difícil esquecer. Às vezes são coisas muito fortes, né? Que nos aconteceram, mas que a gente se trabalhe e consiga conviver com uma certa tranquilidade com isso. Com o passar do tempo, é claro que nós vamos evoluindo, progredindo, nos melhorando, e vai chegar até o esquecimento, vamos dizer assim. Maria de Lourdes, você levantou a mão? Tá desligado o teu microfone. Gorete. Gorete, foi você? Então pode falar. Com relação ao perdão, né, que a Kátia falou, eu acredito eu, pelo menos pela minha experiência, foi bem assim mesmo, né? Difícil, mas vamos indo. Mas acredito que sempre pautado na figura e no exemplo e no amor de Jesus, né? Se a gente não consegue ainda administrar todos esses sentimentos que surgem com relação àquelas criaturas que realmente nos fizeram, de alguma maneira, sofrer muito, a gente não consegue se nós não tivermos Jesus como um grande amigo a nos aconselhar. No momento da prece, né, como falou Marilene, né? A gente aure, né, condições, forças morais, espirituais, que com certeza nem sempre são nossas, mas que elas venham ao nosso encontro, né, como espíritos, para que a gente tenha condições de realizar esse ideal, que é o do perdão. Eu já não digo nem perdão, eu já digo desculpar, né? Porque perdão parece assim uma palavra tão difícil, e desculpar no nosso dia a dia já parece mais fácil, né? Mais acessível você desculpar, que daí você aciona a sua razão, aquilo que a gente aprendeu na doutrina, né? Sobre tantas coisas, as leis morais, ação e reação, as reencarnações, e daí a gente lembra de Jesus e tudo que ele nos ensinou, e a gente vai administrando isso, né, no nosso íntimo, no nosso pensar, para que a gente possa, então, realmente ir desculpando, e mais tarde chegar realmente ao perdão, né? É bem isso, né, Gorete? Nós, ainda por sermos muito imperfeitos, aquele perdão total, absoluto, ainda nós não conseguimos. Mas estamos trabalhando para isso. E como você colocou, por isso Jesus é nosso guia e nosso mestre. Ele veio aqui para nos mostrar. Lembram que a Fátima falou, né? Jesus não disse, não deixou nada escrito. Mas ele mostrou.
E o que nos ensina melhor não é o exemplo? O que adiantaria Jesus ter dito, deixado muitas obras escritas e não ter nos mostrado nada, não? Então ele mostrou com exemplo como deveríamos proceder. Lourdes, você levantou a mão, ali, Lourdes. Tá desligado teu microfone. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Toda hora minha mãozinha levanta. Talvez eu não saiba mexer em alguma coisa. Vou tentar tirar. Só um pouquinho. Então tu não levantou a mão, então tá bom, tá? Não levantou. Tá. Eu novamente. Seguimos então. Valdirene, algo a nos dizer, Valdirene? Não, Daniel. Não Muito estou bom. escutando. Muito bem. Deise, você, Deise. É Deise ou Daise? Muito bem. Seu Edgar. O senhor está meio escondidinho, seu Edgar. Depois de tantas palavras lindas que vocês disseram, acabou o meu argumento daí. Mas tudo bem, gente. É isso que eu faço das palavras de vocês as minhas palavras, porque é muito difícil perdoar mesmo. Como a irmã falou ali, a gente não esquece mesmo, porque é uma cicatriz que permanece dentro de nós. Como você também, todos citaram a mesma coisa, esse é o orgulho. Por que eu não consigo perdoar? Porque eu tenho que passar por cima do meu orgulho, né? Isso eu não consigo ainda. Mas eu estou aqui, o Carlos falou, a gente está a caminho, e se Deus quiser, Deus quer, a gente, através dessa doutrina maravilhosa, através do nosso esforço, né? A gente, dia a dia, a gente vai melhorando. E a partir de como Jesus nos deu exemplo, né? A Sandra, nossa colega, sempre fala assim, o que Jesus faria em meu lugar? A gente faz essa pergunta para nós, o que Jesus faria no meu lugar? Aí a gente recarrega as baterias e tem mais força para suportar e vencer essas diferenças, né? É verdade, né, senhor Edgar? E uma coisa muito importante que nós nunca devemos esquecer, que nós não estamos sozinhos. Nós estamos amparados e auxiliados. A espiritualidade daquela amiga está conosco, nos indicando os bons caminhos. Basta termos ouvidos para ouvir, né, os bons conselhos. Eliane, nadinha, assim, tudo tranquilo? Pronta para a prova depois? Sabe, quando nós encerrarmos aqui, já começam as provas, né? Vita, o que tem nos dizer, Vita? Só que boa noite para todos e eu estou endossando o seu Edgar aí. Estou junto com o seu Edgar na fala dele. Você assina embaixo. Assino embaixo. Muito bom. Jones, algo a nos dizer, Jones? Opa! É interessante lembrar, né, que a gente vive num planeta que é um hospital escola, né? E sem exceção, todos temos as nossas doenças ainda na alma para tratar. E o Espiritismo nos possibilita, através desse conhecimento, a gente encontrar a maneira e as medicações, né, para a gente poder tratar, principalmente do nosso espírito, né? A gente, primeiro, tentar nos salvar, nos socorrer, porque somos todos necessitados de ajuda ainda, né? E isso é uma coisa interessante, que nós não devemos esquecer. Nós temos que começar conosco mesmo, né? Essa melhora, essa transformação, porque como nós vamos auxiliar os outros se nós não auxiliamos nem a nós mesmos? É aquela história, né? Quando você entra no avião, o que é a orientação do pessoal? Eles nos, que eles nos dizem, né? Qualquer emergência que vão cair as máscaras de oxigênio, primeiro coloque a tua máscara para depois auxiliar, né? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou auxiliar o outro? É aquela história, se eu não sei amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não sou caridoso comigo mesmo, como eu vou ser com o outro? Não é? Então,
sempre temos que começar conosco. Pode parecer egoísmo, mas não é. Claro que começamos essa transformação, essa reforma conosco. E depois sim levamos aos nossos irmãos. Porque senão, o que nós vamos oferecer ao outro se nós não cuidamos de nós mesmos, né? Então começamos conosco, para depois, porque se nós transformarmos a nós mesmos, nós já transformamos uma pessoa, já tornamos o mundo melhor. Uma pessoa já melhorou o mundo, né? Mas essa minha melhora, quantos mais seguirão o meu exemplo, né? É o que o mestre veio nos mostrar, através do exemplo dele, ele veio transformar uma humanidade, né? Claro que nós, ainda seres humanos, ainda entendemos muito de uma forma muito equivocada ainda os ensinamentos do mestre, mas por causa do quê? Dos nossos defeitos, da nossa inferioridade moral, mas um dia, com certeza, nós vamos ir nos aproximando. O que o mestre nos disse? Vós sois deuses também, né? Farão o que eu fiz e muito mais. Então, nós temos que ir em busca dessa nossa melhora, dessa nossa transformação. E nós estamos. A humanidade está. Às vezes, como o mal, ele ganha mais notoriedade, parece que o mundo está perdido. Mas não. Existe muita coisa sendo boa. E eu digo aqui que existem mais coisas boas sendo feitas do que más. Mas como o mal se sobressai mais, ele ganha mais publicidade, então parece que o mundo está perdido, mas ele não está. Tem muita gente fazendo bem. E porque é como diz, os bons são tímidos, né? Os maus, eles são impetuosos, né? Enquanto nós, na nossa timidez, vamos dizer assim, os bons, vamos de forma um pouco tropeçando para fazer a nossa, vamos dizer assim, para colocar o nosso bem, a nossa caridade em ação, os maus não. Eles estão ali, são impetuosos, né? Vão tomando a frente e nós vamos deixando. Nós temos que fazer o bem também, sem, vamos dizer assim, sem timidez. Vamos fazer o bem também com ímpeto, não é? Mais alguém? Maiara, você gostaria de alguma opinião, alguma colocação, Maiara? Algum questionamento também? Primeira gente se colocar nas pessoas é uma coisa realmente muito difícil a gente fazer na prática, né? A gente quer pegar e ajudar as pessoas a resolver o problema deles, quer salvar todo mundo, quer amar todo mundo, quer ajudar o colega, só que sem olhar para nós antes. Como que isso é fácil? Eu ia comentar sobre isso. O teu microfone cortou bastante, Maiara. Desculpa. Não deu para entender assim, o que você... Eu comentei como que é difícil a gente cuidar da gente primeiro e depois dos outros, né? A gente tem muito altruísmo e quer ajudar as outras pessoas antes de se ajudar, né? A gente às vezes vê alguém com problema, quer resolver primeiro dele e tá cheio de problema na nossa vida. A gente vê uma pessoa, vai na casa do amigo, quer ajudar ele a lavar a louça depois da janta e nem lava a louça de casa. Eu falo isso por causa de mim. Minha amiga acabou de chegar em casa e lavou a louça que eu não tinha lavado. Como que pode? Isso que a gente estava comentando, né? Eu tenho que estar bem para querer auxiliar o próximo, né? E às vezes eu mesmo estou precisando de ajuda e não vou em busca dessa ajuda. Então, primeiro, eu procuro ficar bem, para depois, então, auxiliar. A gente vê, assim, por exemplo, na casa espírita, né? Aquele que está no passe, ele tem que estar bem, para ir lá transmitir algo bom no passe também, não é? Porque se eu não estou bem, eu estou doente, ou naquele dia eu não estou me sentindo bem,
é melhor eu receber o passe, então, do que ir lá transmitir algo que eu não estou bem para ser o retransmissor, não é? Então, nós temos que estar bem primeiro para auxiliar o próximo. Mais alguém gostaria de algum comentário? Por favor, fiquem bem à vontade. A Jusce, que está começando agora, Jusce, tem algo a nos acrescentar, algo a questionar? O que você tem a nos dizer? Muito bem. Oi, Daniel. Sim, pode falar. Só queria aproveitar essa colaboração dos colegas aí, da Marilene, do Jones, da Maiara, que eu achei muito legal, assim, porque eu acho que o grande desafio é esse, é a gente buscar o autoconhecimento. Como é que a gente está para conseguir ir em frente, né? Então, assim, né, aí tem uma coisa que me apavora um pouco, que é a questão número 101, lá do Livro dos Espíritos, sobre as classes dos espíritos, né? E ali a gente começa a se questionar, né? Eu começo a me questionar. Eu sinto ainda ciúmes? Sim. Eu sinto raiva? Sim. Sinto ódio? Sim. Sinto revolta? Sim. Egoísmo? Muito. Tá. Meu amigo, então eu me considero um espírito de terceira ordem. E aí o brabo é o seguinte, né? Que o terceira ordem, ele vai ali da classe sexta até a classe 10ª. E ali não é fácil. A gente começa a ler aqueles carinhas ali, e então, né, temos inteligência? Temos, mas muitas vezes aliada à maldade, à malícia, à arrogância, né? Então, é um trabalho que a gente precisa, que eu preciso fazer muito ainda nessa evolução, que é identificar todas essas paixões, né? Então, eu tenho que ter o sacrifício de me livrar desses males. E não é fácil, né? Como a gente estava comentando, como o pessoal está comentando, né? Então, quando eu consigo me direcionar para o próximo, parece que ameniza muito. Só que muitas vezes, que nem a Mayara estava falando aí, né? Essa ida em busca da solução dos problemas do próximo, muitas vezes na psicologia a gente trata como um mecanismo de defesa, né? Eu prefiro olhar o problema do outro ao invés de olhar o meu problema, né? Aí parece que mais fácil de eu tratar, de eu resolver. Então é um desafio assim bem interessante, né? Que a gente precisa exercitar cada vez mais, né? Isso é um fato, né, Carlos? E o grande, vamos dizer assim, o grande problema nosso é admitirmos que nós temos esses problemas que tu estava citando. Porque a solução vem da onde? A partir do momento que eu admito que tenho. Aí eu vou buscar resolver esses meus problemas. Mas se eu não admito que eu tenho, como eu vou resolver algo que eu não tenho, né? E é interessante que a nossa mensagem vai encaixar nisso que estava falando. O porquê que acontece isso conosco. Então, vou colocar a nossa mensagem aqui para a gente debater ela e vai ver que se encaixa nisso que estava falando agora. Então, olha o que diz a nossa mensagem. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então vejam que era isso que a gente estava comentando agora, que tu comentou. A gente desanima e fica ali estacionadinho, paradinho, não tem problema, está tudo bem. E às vezes nos habituamos àquelas situações, né? Muitas vezes aquelas pessoas se comprazem no sofrimento, no equívoco, porque nós temos uma jornada evolutiva
milenar, como nos diz os espíritos, nós vemos nessa romagem sobre a Terra, né, de equívocos, e isso se fixou lá no nosso psiquismo profundo lá. Então a gente não vê pessoas que estão sempre reclamando, né? Por quê? Porque isso dá um certo prazer para essa pessoa, essa reclamação, né? Esse sofrimento, essa pessoa, tu fala com a pessoa, tá tudo sempre ruim, tudo sempre mal, os outros são culpados desse sofrimento, daquilo que aconteceu com ela, não é? Então é isso que a gente estava comentando antes, a pessoa, enquanto não admitir que ela tem esses problemas, que tudo foi causado pelo outro, enfim, nós vamos estacionar ali nesse sofrimento. E passamos uma encarnação, 2 encarnações, quantas encarnações nesse sofrimento, né? Em que nós nos habituamos a ele. E, inclusive, às vezes nos comprazemos a esse sofrimento. Então, nós temos, como diz a mensagem aqui, como bons trabalhadores, perseverar nessa jornada, nessa caminhada em busca da nossa transformação, da nossa melhora, que não é fácil, como o Carlos estava citando, ela para nós é complicada, né? Mas nós conseguimos, vamos perseverar. Jones? Eu gosto de usar a expressão me converter, mas às vezes ela é interpretada assim como, eu me converti, eu entrei por uma certa religião, mas eu gosto do sentido verdadeiro dela, que é o da conversão, virar para dentro, se converter, virar para dentro de mim, e aí procurar lá dentro de mim o que está de errado, o que tem de errado lá. Sabe? Fazer essa verdadeira conversão, me converter para dentro de mim, ir lá, identificar o que está errado e aos poucos ir trabalhando com aqueles que eu vou conseguindo lidar, pegando os mais fáceis e trabalhando eles. Sabe? Eu gosto muito de fazer isso. E acho essa maneira, essa expressão fantástica, sabe, da conversão. Me converter, mas para dentro de mim, lá dentro, procurar o que está errado. Isso é muito importante, até eu cito, o Divaldo tem uma palestra onde ele fala sobre isso, fazer a grande viagem. Quando nós nos enchemos de problemas e situações de dificuldade, nós queremos fazer uma viagem para espairecer, para, enfim, buscar outros ares, né? E esquecemos de fazer a grande viagem, que é a viagem interior. É entrarmos dentro de nós para descobrirmos, desnudarmos, vamos dizer assim, tudo aquilo que nos faz mal, que nos prejudica, e limparmos essas nossas gavetas, a gente sempre diz, né? Limpar essas gavetas dessas sujeiras, desses equívocos, né? Então, nós só conseguimos fazendo o quê? Essa grande viagem interior, né? Que é a meditação, um momento de silêncio, de prece, introjetarmos o nosso íntimo, né? Para ver o que realmente nos afeta, nos aflige, e tentarmos buscar essa solução em comunhão com a espiritualidade que nos acompanha. Que a partir desse momento que nós introjetamos e fazemos essa grande viagem, em que entramos em meditação, nós vamos entrar em comunhão com essa espiritualidade amiga que nos acompanha e vamos nos auxiliar a nos libertar dessas amarras que nos mantêm presos, né, nessa inferioridade. Então é importante isso, realmente, essa grande viagem interior, né, que nós façamos, se não a grande, pelo menos consigamos, aos poucos, introjetando no nosso íntimo, né, nosso pensamento, buscando resultados e soluções para aqueles equívocos que já vêm nos acompanhando há algum tempo. E se não fizermos isso, nós não vamos conseguir, não é? Mais alguém, pessoal? Mais alguém gostaria de opinião sobre a nossa mensagem? Gorete? Kátia? Todos tranquilos? Márcia Estela? Maria de Fátima? Todos tranquilos? Rita, Valdirene? Eli. Então, Pode falar, Gorete.
Ali, muito importante ali atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, né? Então, pensando no que o Carlos falou, né, Carlos? Quanto às questões lá da classificação dos espíritos, é como diz a mensagem, né? A gente não pode. Quem sou eu, né? Mas eu falei, agora eu já falei. Mas nós devemos pensar que a classificação ela está ali como esclarecimento, mas não para que a gente se sinta assim, ainda não tão portador de tantas virtudes, né? Que a gente não vai conseguir chegar, mas para nos esclarecer do que nos aguarda se nós desistirmos, né? Se nós desistirmos da nossa empreitada no nosso caminho no bem. Eu vejo assim, então, finalidades divinas do caminho terrestre, que é a nossa perfeição, né? A nossa perfeição moral, a nossa perfeição intelectual, em todos os sentidos, para que melhoremos sempre e que a gente possa ver como, vamos dizer assim, uma ferramenta de trabalho que nos impulsione a querer mais, a querer nos melhorarmos, a pararmos as nossas arestas, né? Que dia a dia a gente sabe que a gente muitas vezes se confunde, vem a falhar, nem sempre o que nós já intelectualizamos, né, vamos dizer assim, o que a gente já sabe que é correto, nem sempre a gente alcança aquele objetivo nas atitudes do dia a dia, mas a gente sabe que estamos sempre buscando a nossa melhoria íntima. E nunca desanimar, nunca ficar triste por isso, né? Porque os nossos amigos espirituais estão sempre nos incentivando e nos assoprando, vamos dizer assim, para que a gente viva de uma forma mais leve, mais alegre, mais pautada em coisas boas, né? É verdade. E lembrando o que Emmanuel disse ao Chico, né? As três palavrinhas aquelas que nos levam adiante, né? Perseverar, né? Como diz aqui, e disciplina, disciplina e disciplina. A partir do momento que perseveramos e temos disciplina, nós atingiremos os nossos objetivos, né? Então, pessoal, essa mensagem está lá no livro Pão Nosso, Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. As mensagens do Emmanuel são muito bonitas, muito boas. Nos trazem uma profunda reflexão. Gosto muito também da Joana de Anjos. São mensagens psicológicas muito profundas, né? Bom, seguindo então com o nosso tema, nós vimos no encontro passado, que foram nós estamos vendo o contexto histórico do século XIX. Né? Nós vimos sobre Napoleão, o que Napoleão trouxe de benefícios para a França e, enfim, e malefícios para os países vizinhos, né? Que ele invadiu, que ele levou a dor e o sofrimento. E é interessante, eu quero ler um texto que fala sobre Napoleão. Napoleão ele foi exilado na ilha de Elba a primeira vez. E depois foi dado uma moratória, como a gente estava comentando, e ele teve novamente o poder nas mãos, porque Napoleão foi um espírito que veio com a grande missão. Infelizmente, ele falhou. Então, Napoleão, eu quero ler um pequeno trecho que está lá no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, no capítulo 28, do Humberto de Campos. O Irmão X é o pseudônimo do Humberto de Campos, né? O título desse capítulo é Kardec e Napoleão. Então, quando Napoleão foi exilado na ilha de Elba, ele teve um momento de reflexão e ele foi levado ao mundo espiritual para ser novamente alertado sobre o grande compromisso assumido por ele, né, em socializar a França. Então, eu vou ler esse capítulo, é muito interessante. Diz assim, Kardec e Napoleão. Logo após o 18º Brumário, isso aqui quem está ditando é Humberto de Campos. Então,
18º Brumário corresponde a 9 de novembro de 1799. Quando Napoleão se fizera primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos, sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século. Então, isso é o que a gente estava comentando, nós nunca estamos abandonados. E quando Napoleão saiu do caminho, ele foi chamado em desdobramento ao mundo espiritual para ser novamente alertado da grandiosidade da missão que ele tinha como socializador da França na época. Daí, continuando, então, no livro, diz assim: antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Isso tudo aconteceu no mundo espiritual. Mas não somente os latinos se faziam representar no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o templo de Jerusalém, reputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que ali formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achava-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri. Para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre, e em plano menos brilhante, encontrava-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chernier, Bayle, Camille Desmoulins, e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rata de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, no seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e com o seu chapéu característico.
recebido por diversas figuras da Roma antiga que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor do Rívoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiam na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas do planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram, de modo diverso, como se pudessem avoar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a orelhar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. À destra, guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através de zéfitos, que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam, silenciosos, em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e levantou-se e avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César de ontem e orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz, renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, a que te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que não te esqueça da pequenez humana e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e encarneceste a fim de que lhes garanta a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, enquanto o Espírito da Verdade
seguido por várias cortes resplandecentes, voltavam para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, esse trecho está lá em Cartas e Crônicas, no capítulo 28, do Irmão X, do Chico Xavier. Então, como nós já dissemos antes, o Irmão X é o pseudônimo, então, de Humberto de Campos. Então, vejam que, por esse trecho desse livro, nós vemos que nós nunca estamos desamparados. Napoleão, na sua grandeza e pequenez, grandeza como o homem encarnado que pensou que era, de repente ele foi, por ordem do Cristo, exilado. Claro que o Cristo, as suas ordens foram cumpridas por homens encarnados, é claro, né? Normalmente, diante dessas batalhas que Napoleão teve, e muitas, eu já comentei nos encontros anteriores, ele então foi exilado na ilha de Elba para ter esse momento de reflexão da grandiosidade que era a missão dele. A França saindo de todo esse período de abusos e exageros, né, dos reis, de todo esse período dos reis, dos luíses, vamos dizer assim, em que cometeram todo tipo de barbaridades. Então, a Revolução Francesa foi para libertar esse povo. Napoleão foi um dos partícipes dessa Revolução Francesa. E como ele abusou do poder que tinha, ele foi levado nessa Assembleia de Espíritos, comandada por Jesus Cristo. E nós vimos ali, quando ele desce do alto, então, o Espírito de verdade, né, que é Jesus, e conversa com Napoleão. E Kardec, por que Kardec, como um espírito superior que era também, acolheu Napoleão? Que ligação tinha Kardec com Napoleão? Não devemos nos esquecer que Kardec foi um druida nas Gálias, 50 anos antes de Cristo, e Napoleão tinha sido César. E lá eles se conheceram, tiveram o primeiro encontro, né? Então, aí nós vemos que nós, como espírito, nós viemos nessa romagem evolutiva de milênios, nos reencontrando, vivendo nas mesmas famílias, nas mesmas sociedades, para nos reequilibrarmos com todos aqueles que nos equivocamos. E segundo se comenta, Napoleão veio para ressocializar a França, e ele teve a última encarnação dele como Mikhail Gorbachev, mas isso não é confirmado. Foi questionado ao Divaldo se realmente ele seria Mikhail Gorbachev, e o Divaldo, vamos dizer assim, desconversou, não disse nem que sim, nem que não. E Mikhail Gorbachev desencarnou agora, faz um mês e pouco, 2 meses. Mas por que Napoleão foi reencarnar na Rússia? Porque quando Napoleão ele invadiu a Rússia, levou muito sofrimento, muita dor ao povo russo. Então,
ele reencarnou na Rússia para ressocializar a Rússia. E foi através de Mikhail Gorbachev que as repúblicas socialistas soviéticas se desfizeram. E se transformou na União Soviética agora, né? Então, nós vemos assim que todos os nossos equívocos e os nossos acertos, todos têm agravantes e atenuantes. Sempre que nos equivocamos, nós vamos retornar aos mesmos locais para resgatar os nossos equívocos. Então, as mesmas famílias, os mesmos amigos, a mesma cidade. Né? Então, por que muitas vezes, eu cito o meu exemplo, eu nasci numa cidade chamada Cruz Alta, mas eu tinha uma paixão especial por Passo Fundo. Quando eu entrei na ferrovia, que eu comecei a viajar para Passo Fundo, era a minha cidade aquela ali. E aí a gente, estudando a doutrina espírita, a gente entende o porquê que, de repente, uma pessoa que a gente não viu, nunca viu antes, nos parece tão familiar. Por que alguém que, de repente, nós antipatizamos e sequer conhecemos? Né? Não conhecemos dessa encarnação. Mas nós já trazemos esse conhecimento. Tudo que nós adquirimos como espírito não se perde. Todo conhecimento adquirido, ele está lá no nosso subconsciente. É como nos explica Miramês, quando nós reencarnamos, é feito uma limpeza no nosso HD, vamos dizer assim. Nós temos a nossa mente, o nosso HD. Então, tudo que nós aprendemos são colocadas em pastinhas. Claro que isso é uma metáfora que eu estou falando para que possamos ter um entendimento melhor. Por que é colocado em pastinhas? Porque muitas vezes nós acessamos essas pastas de conhecimentos passados nossos. Estão lá, guardadinhas no nosso HD, como se diz, no nosso subconsciente. O Carlos, como psicólogo, sabe quantas vezes ele acessa, né? Pessoas acessam diante de ti essas vivências passadas, não é? Você, como psicólogo, entende disso. Como nós conseguimos, aqueles que fazem regressão, o que eles fazem? A regressão, o que é? Acessar esse conhecimento passado, esses acontecimentos passados que estão lá nas memórias dessas pessoas, desses espíritos, né? Estão ora reencarnados, e Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que esquecêssemos. Por que ele fez com que esquecêssemos? Porque, com certeza, seria mais prejudicial do que nos ajudaria sabermos do nosso passado, não é? Então, pessoal, com a leitura da nossa carta, estamos encerrando, quase na hora de encerrar o nosso encontro. Aí, mais alguém gostaria de algum comentário, alguma colocação, algum questionamento antes de encerrarmos? Por favor, fiquem bem à vontade. Tudo tranquilo, como dizem os jovens, tudo dominado, então? Podemos ir para a prova sem problema? A Mayara estava anotando lá no caderno, né, Mayara? Muito bom. Então, pessoal, já que estamos todos tranquilos, chegando no nosso horário, eu vou pedir hoje, então, para fazer a nossa prece, ao Carlos, que teve um bom período ausente, nos dá o prazer da tua prece final. Vamos lá, então. É com muita alegria que a gente encerra esses trabalhos agora, mas que com certeza a gente pede sempre o amparo de Deus para continuarmos trabalhando em termos de aprendizado, em termos de aplicarmos principalmente aquilo que aprendermos. E agradecemos profundamente a Deus por essa possibilidade de estarmos sempre atentos a nos descobrirmos, a nos entendermos, a nos compreendermos cada vez melhor. Que através dessa compreensão saibamos qual o nosso nível atual e que a gente nunca desista dessa nossa caminhada, aproveitando sempre a bondade, a generosidade da providência divina
e nos oferecer cada dia um novo amanhecer, uma nova oportunidade para caminharmos. E que esse caminho seja sempre ao lado dos nossos irmãos, que seja uma caminhada do bem. Muito obrigado a todos. Que assim seja.